Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sábado, 28 de março de 2026. Quinta semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel 37, 21-28. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais, ali habitarão para sempre, também eles com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Jeremias 31. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria fluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Evangelho. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 11, 45, 56. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. À luz do contexto histórico, a profecia de Ezequiel nasce no exílio babilônico, quando o povo de Israel se encontra geograficamente deslocado.
politicamente dominado por um império estrangeiro e socialmente fragmentado. A perda da terra, do rei e do templo abalou profundamente a identidade cultural e religiosa do povo. Nesse cenário de ruptura e desalento, Ezequiel anuncia uma ação decisiva de Deus. Ele mesmo reunirá os dispersos, reconstruirá a unidade perdida e estabelecerá uma aliança de paz. A promessa de um único pastor da linhagem de Davi não é apenas política, mas profundamente teológica, pois aponta para um novo modo de viver a fé, purificada da idolatria e centrada na presença permanente de Deus no meio do povo. O responsório, ecoando Jeremias, amplia essa esperança ao proclamar Deus como pastor que guarda e reconduz o rebanho disperso. A imagem pastoral é profundamente ligada à cultura semita, marcada pela vida nômade e pela dependência do cuidado contínuo para sobreviver em regiões áridas. Socialmente, o Salmo revela a passagem do luto à alegria, da guerra à consolação, mostrando que a restauração prometida por Deus não é abstrata, mas alcança o corpo, a terra, a memória e a dignidade do povo. Liturgicamente, este salmo reforça a confiança da Assembleia Quaresmal num Deus que não abandona seus filhos, mesmo quando a história parece negar a esperança. No Evangelho, o contexto é o da Judéia sob ocupação romana, com lideranças religiosas temerosas de perder o pouco poder político que ainda conservavam. A ressurreição de Lázaro desencadeia uma crise. Muitos creem, mas as autoridades interpretam os sinais de Jesus como ameaça à estabilidade nacional e ao templo. Caifás, ao justificar a morte de Jesus em nome da sobrevivência da nação, expressa uma lógica política de sacrifício do inocente pelo bem do sistema. Cultural e religiosamente, o Evangelho revela o contraste entre o projeto de Deus, que reúne os dispersos para a vida, e o projeto humano, que elimina para preservar privilégios. Jesus se retira para Efraim, às margens do deserto, sinalizando que a verdadeira comunhão com Deus acontece fora dos centros de poder, em espaços de silêncio, discernimento e preparação pascal. Teologicamente, a liturgia atual revela um Deus que deseja reunir, habitar e cuidar do seu povo. A promessa da morada definitiva de Deus entre os homens atravessa Ezequiel, o Salmo e o Evangelho, encontrando na Quaresma um tempo privilegiado de conversão e reconstrução. Pastoralmente, essas leituras interpelam a Igreja a ser sinal de unidade num mundo fragmentado, espaço de acolhida para os dispersos da história e voz profética diante de estruturas que produzem exclusão. A fé não pode se reduzir à preservação de instituições, mas deve gerar vida, comunhão e esperança concreta. Irmãos e irmãs, as três leituras proclamam que Deus não se conforma com a dispersão, a divisão e a morte. Ele reúne o que foi separado, reconstrói o que foi ferido e faz da sua presença uma morada viva no meio do povo. Em sintonia com o texto base da campanha da Fraternidade 2026, a palavra nos recorda que a fé na encarnação exige compromisso com a dignidade humana. Se Deus escolheu habitar entre nós, nenhuma pessoa pode ser condenada a viver sem lugar, sem pertença e sem futuro. Seguir Cristo, que morre para reunir os filhos de Deus dispersos, é transformar a comunidade cristã em casa de fraternidade, justiça e paz. Oremos, Senhor Deus da aliança, Tu que recolhes os dispersos e curas as feridas do exílio, visita-nos quando nos sentimos divididos e cansados. Reconstrói em nós a unidade perdida, purifica nosso coração das idolatrias que nos afastam de Ti e faz da nossa vida sinal da Tua paz que não passa. Jesus, pastor único e servo fiel, Tu que aceitaste dar a vida para reunir os filhos e filhas de Deus espalhados pelo mundo, ensina-nos a não negociar a vida em nome da segurança, nem a fé em nome do poder. Conduze-nos pelos caminhos da entrega para que onde houver morte, brote comunhão, e onde houver medo, nasça esperança. Espírito Santo, presença viva de Deus no meio do povo, faz de nós Tua morada. Transforma nossas comunidades em espaços de acolhida, nossas casas em sinais do reino e nossos passos em caminhos de reconciliação.
Que habitados por ti sejamos testemunhas de um Deus que reúne, consola e permanece para sempre entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.